Olá, meus alunos. E aí, como é que vocês estão? Eu estou aqui morrendo de saudade de vocês. Mas, como vocês sabem, a gente não pode deixar parar, né, a nossa rotina, né, o nosso estudo. Então, estamos aqui para dar continuidade aos conteúdos online. E aí, cada um cumprindo com a sua responsabilidade. Vocês aí estudando, eu aqui trabalhando e aquela coisa toda, certo? Então, vamos lá? Gente, antes de a gente começar os conteúdos, eu queria que quem ainda não leu o material, pegasse o livrinho de vocês aí, o meu já está aqui em mãos, o livro de Saúde e Seus Cuidados, capítulo 2, a página 15 a 17, certo? Já desse uma lida aí para começar a acompanhar o nosso conteúdo, a nossa aula, né? E aí vai facilitando o entendimento de vocês, porque quando vocês já leram, aí já tem aquela coisa toda e vai dando tudo certo, certo? Então, quem ainda não leu, pausa aí e vá fazendo essa leiturazinha aí para acompanhar da melhor forma possível. E quem já leu, vamos lá? Vamos continuar a nossa aula? Gente, nós iremos falar sobre saúde na terceira idade, certo? Que é do nosso capítulo 2. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema super gostoso de falar, que é da terceira idade. O que é que eu quero que vocês aprendam nessa aula? Eu quero que vocês conheçam essa expectativa de vida que o idoso aumentou aqui no Brasil, né? Uma notícia maravilhosa. Os idosos eles estão vivendo mais, né? Então a gente vai conhecer um pouco mais desses gráficos aí que nos mostram essa evolução. Entender o papel do cuidador sobre o envelhecimento ativo. Eu sempre digo, idoso bom é idoso ativo. Como é que a gente pode, né, vocês como cuidadores podem trazer para a rotina de um idoso a atividade, a questão funcional, deles estarem sempre se movimentando, certo? E reconhecer os principais problemas de saúde que acontecem com a terceira idade. Então, a gente precisa conhecer aí, porque se a gente vai trabalhar com a terceira idade, a gente tem que estar de olho nas enfermidades que atingem aí esse público, certo? Gente, eu já começo com uma perguntinha super maravilhosa para vocês. Será que a população brasileira ela tem envelhecido de uma maneira saudável? E aí, o que é que vocês acham? Pense aí comigo. Será? E aí? Até o relógiozinho, pensando, né? O que é que vocês acham? Estou escutando daqui, viu? O que é que vocês estão dizendo aí? Gente, muitas pessoas acham que não, que a saúde pública não contribui de forma alguma para o idoso ter uma velhice saudável. Já outras pessoas pensam, não, estamos envelhecendo saudável, e sim, é tanto que está evoluindo aí a questão dos gráficos mostrando que a idade, hoje em dia, está sendo... A terceira idade, ela está sendo muito mais... como é que eu posso dizer? Muito mais abrangente, ela está conseguindo dominar muito mais do que as pessoas mais jovens. Então, como é? O que é que vocês acham? Que o idoso, ele está vivendo mais ou ele está morrendo mais cedo? Ou ia se envelhecer? Ele está envelhecendo saudável? O que é que vocês acham? Gente, o meu ponto de vista, né, eu acho que o idoso ele está envelhecendo saudável, sim. Pelo quê? Né? Quais são os pontos? As informações que estamos tendo aí direto sobre hábitos de vida, sobre alimentação, sobre o sedentarismo. Hoje, a unidade básica ela tem o dia especialmente para os idosos. A nossa saúde pública ela vai até as residências das pessoas que não podem ir, dos idosos que não podem ir, ou até mesmo os idosos que vão até lá, eles têm toda uma estrutura, né, esperando por eles. Então, eu acredito que nós estamos melhorando, né? Ainda tem muita coisa para melhorar, temos, com certeza. Mas, se a gente for pensar, trazendo aquela retrospectiva de um tempo atrás, não tínhamos tudo isso, né? Os idosos morriam muito cedo. Antigamente, se você fossem observar, as mulheres ficavam viúvas com 20 anos, 30 anos, né? 40 anos já considerava as pessoas de velha, chamava de velha. Tanto que com 50, 60 anos, no máximo, já teria que estar aposentado. E a estimativa de vida era de 65 a 70 anos. Hoje em dia, é o que a gente mais vê aí nas reportagens, as pessoas completando 100 e alguma coisa. Aniversário de 102 anos, 105 anos e etc.
Por quê? Porque os idosos eles estão vivendo mais, eles estão tendo uma melhor qualidade de vida, né? Por mais que às vezes deixam a falhar, deixa, mas nós temos alguns pontos aí que ajudam, né, cada vez mais a aumentar aí essa estimativa. Gente, a saúde na terceira idade. No Brasil, houve um aumento da população idosa, deixando o país na 5ª posição mundial. Cerca de 28 milhões de pessoas com idade acima de 60 anos é quem está contribuindo aí para o nosso país, não é isso? Então, nós passamos a ser a 5ª maior população mundial de idosos, certo? Segundo o IBGE, o número de pessoas aumentarão em 2060. Mais de 33% da população vai ser pessoas idosas. Então, por isso que a gente diz que o cuidador, ele é a profissão do futuro, né? Porque hoje em dia as pessoas não querem ter mais filhos, ou se tem 1, 2 no máximo, e às vezes esses filhos não querem mais ter a responsabilidade com os seus pais. E aí a profissão de vocês estão aí, né, para brilhantar o mercado de trabalho e para trazer essa questão aí que vocês vão estar sempre atual, né? Vão estar sempre aí atualmente atuando com esse público. Então, os idosos eles vão precisar de um auxílio de alguém, e aí vocês vão estar aí para dar essa mãozinha para esses idosos. Então, aqui nós temos um gráfico falando sobre esse percentual da população, né? Do mesmo jeito que eu tenho aqui no meu material, tem aí no material de vocês, se vocês abrirem a página, vai estar do mesmo jeitinho, o mesmo gráfico. E aí eu queria que vocês se atentassem aqui um pouco sobre esse gráficozinho bem interessante aqui, ó. Nós temos que os anos de 2014, 2004, 2014, 2030, 2060, certo? Nós temos aqui as idades na lateral, de 0 a 14 anos, de 15 a 29 anos, de 30 a 59 anos, de 60 anos ou mais, certo? Eu quero que vocês prestem atenção nessa evolução desse gráfico. Gente, em 2004, de 0 a 14 anos, tinha o percentual de 27,1% da população brasileira era constituída com essa faixa etária de idade, certo? Em 2014, deu uma caída para 21,6%. Em 2030, caiu para 17,6%. E em 2060, vai cair para 13% da população. Vai ser adolescentes, certo? Então, de 0 a 14 anos, em 2060, só vai ter 13% da população com essa idade. Então, vocês estão vendo aí que está caindo demais, né? De 15 a 29 anos, nós temos aí 2004, 27,3%, 2014, 24%, né? 2030, 21%, e 2060, apenas 15% terá essa idade, certo? Apenas 15% terá essa faixa etária de idade, que é de 15 a 29 anos. Nós temos aqui de 30 a 59 anos. Aí nós temos 2014, era 35,9%. Aí nós vamos agora evoluir. 2004 era 35,9%, 2014, 40,6%. Olha aí, tá subindo. Em 2030, sobe para 42%. E em 2060, 38% da população vai ter em torno de 30 a 59 anos. Então, as pessoas estão envelhecendo mais e estão ocupando maior aí esse percentual. 60 anos ou mais, né? Esses 60 anos, 2004, olha só quanto tinha. Era apenas 9,7% da população brasileira, né? Era uma porcentagem minúscula, né? 2014 subiu para 13,7%. 2030 vai subir para 18% da população. Em 2060, minha gente, chegou a 33% da população. É como se a gente tivesse feito um X aqui, ó, vindo de 2004 para cá e 2060 para cá, né? Fez essa cruzada aí. Então, é super importante vocês se atentarem que a profissão de vocês é a profissão do futuro, né? As pessoas estão envelhecendo mais. E aí existem alguns fatores que interferem na saúde da terceira idade, certo? Gente, ó, 51%
que vai me garantir se eu vou ter eu vou chegar à terceira idade saudável ou não, é os meus hábitos de vida. Que hábitos são esses, professora? Alimentação, sedentarismo, estresse, trabalho, né? São os meus hábitos. O que é que eu estou contribuindo hoje, o que é que eu estou fazendo hoje para resultar na minha velhice. Então, eu sempre costumo dizer, o que você come hoje é o que você vai ser amanhã. O que você se exercita hoje é o que você vai ser amanhã. Então, se você quer ter uma vida ativa, comece a fazer exercício hoje. Se você não quer ter essas doenças que sempre são bem faladas aí, como a diabetes, a hipertensão e etc., comece a mudar o hábito alimentar de hoje, certo? Questão de hereditariedade, que passa de pai para filho, algumas patologias, né? 20% só, minha gente, pouquíssimo. Condições ambientais, 19%, pouco também. E questões de doença, né? Mas o idoso, ele vive doente. Não, vai depender dos seus hábitos de vida, porque a doença, ela só interfere 10%, certo? Sobre a terceira idade. Então, nós temos aqui as principais doenças que atingem a terceira idade. E as principais doenças são hipertensão arterial, diabetes, a depressão, problemas cardíacos, problemas como Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, que são as demências, certo? Artrose, dislipidemias, encomprese, enurese, transtorno somatoforme. Professora, eu quero conhecer todas essas patologias, então não percam os conteúdos, porque tudo isso aí está no material de saúde dos seus cuidados, certo? E aí a gente vai aprendendo todos os dias, né? Todos os nossos conteúdos, ele vai ter, nós iremos falar um pouco sobre cada tema desse aqui. Sobre hipertensão, nós temos um capítulo, diabetes, nós temos outro capítulo, e aí vocês vão conhecendo melhor cada doença dessa, certo? Então, não se preocupem. Gente, os cuidados com a saúde do idoso, né? O que é que o idoso precisa ter para manter uma saúde saudável, né? Uma vida mais saudável. Então, aí, o controle da pressão arterial, precisa ter esse controle aí. Não fumar. E aí, lá vem de novo as atividades físicas, porque precisamos praticar. Idoso adora. Tem muito idoso que gosta de dançar, gosta de caminhar. Às vezes não vai porque não tem companhia, às vezes porque não tem alguém que estimule. Então, por isso que é importante a gente estar frisando aí a prática de atividade física para o idoso. Evitar o estresse, fazer exames sanguíneos periódicos, consultar regulamento geriátrico. Então, ele precisa estar no médico dele para verificar se a medicação está fazendo efeito, se ele está bem de saúde, se está acontecendo alguma coisa que possa ser modificado, certo? A alimentação sempre saudável. Então, principalmente se ele tiver algumas patologias, ele precisa, aí que tem que focar na alimentação saudável. Controle do consumo do sal, controle do peso, né? O idoso, ele precisa estar no seu peso ideal. Beber bastante água. Tem idosos que não gostam de tomar água e vivem em estados de desidratação. Idoso com desidratado não é bom, certo? Então, a gente tem que estar sempre ofertando água para o idoso. O sono do idoso tem que ser preservado, certo? E exercitar a mente. O idoso, ele não tem aquela história que se aposentou, precisa agora ficar sentado assistindo televisão eternamente até chegar o momento da morte. Não, né? O idoso, ele precisa estar exercitando o corpo e também exercitando a mente. Então, jogos, artesanato, agora a tecnologia está aí para ajudar em muitas coisas, entre eles alguns jogos que são bem interessantes, que vai estimular a mente. Então, a gente precisa estar sempre aí inovando na nossa vivência com os idosos, certo? Gente, dúvidas sobre o conteúdo? Nós iremos passar uma atividade referente ao conteúdo que a gente acabou de assistir, acabou de aprender, certo? E aí, vocês precisam ficar atentas às meninas de CRA, porque elas irão mandar para vocês essa atividade, e aí vocês vão precisar reenviar essa atividade para elas para contar como presença, tá bom? Então, a gente vai estar esperando o retorno de vocês, e aí não esqueçam de responder e de enviar para o e-mail do CRA, certo?
Próxima aula nós iremos falar sobre o autismo, então eu conto com todas vocês, já podem até dar aquela leiturazinha prévia aí sobre o autismo, certo? Gente, não esqueçam que vocês não estão de férias, então se estão consumindo aí latinhas de refrigerante ou tudo que for de alumínio, desodorante, tragam para a escola. Nossa campanha ainda está ativa, certo? E precisamos de vocês para contribuir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!